Bom dia a todos. Vamos fazer esse primeiro balanço, né, da situação e, infelizmente, aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí, quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A gente está vendo as pessoas nas estações, pessoas que acordaram cedo, que precisam do transporte público, que é um direito social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o Judiciário. Eles não estão respeitando o Poder Judiciário, não estão respeitando o cidadão, e quem não respeita o cidadão, não respeita o Judiciário, vai respeitar quem? Então é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. O Estado não pode estudar desestatização de linhas, não pode estudar concessões de linhas. E é interessante, olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje, que estão funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a linha 5, que é concedida, a linha 8, que é concedida, a linha 9, que é concedida. Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. As linhas operadas pela iniciativa privada são as que estão operando. E o cidadão privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública. Isso só reforça a convicção que nós estamos indo na direção certa, que nós temos sim que estudar. Enfrentamos esse debate no momento das eleições. Nós sempre colocamos com muita clareza, com muita sinceridade, enfrentando todo o ônus que tem que ser enfrentado naquele momento. A nossa convicção que era importante estudar para que a gente pudesse recuperar a capacidade de investimento, trazer mais capital, melhorar a qualidade do serviço. Então a gente nunca se omitiu. A gente está fazendo exatamente o que a gente disse que ia fazer e, gente, nós estamos estudando. Iniciamos estudos para verificar a viabilidade financeira, para verificar se a gente pode prestar um melhor serviço. E em todo o processo de desestatização, em todo o processo de concessão, existe o momento da consulta à população, faz parte do rito a audiência pública. O legislador estabeleceu que processos de concessão, processos de desestatização, processos de privatização têm que ser precedidos de audiência pública, têm que ser precedidos de consulta pública. Ou seja, existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privação do cidadão. O cidadão está sendo privado de um serviço essencial, o cidadão está sendo privado do transporte público, o cidadão está sendo privado do seu direito de ir e vir por causa de uma pauta corporativa. Ou seja, discordo desta linha, discordo que o governo possa estudar concessões. Ora, nós não vamos estudar então o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que vai levar junto a concessão da linha 7? Será que o cidadão não merece ter uma ligação ferroviária de Campinas para São Paulo? Nós faremos, nós vamos fazer, porque eu tenho certeza que é o melhor para o cidadão. Eu tenho certeza que São Paulo quer a ligação Campinas-São Paulo, como quer a ligação Sorocaba-São Paulo, como quer a ligação São Paulo-São José dos Campos, como quer mais ligações de trem unindo pontos da Zona Leste, como que é a expansão da linha 4 para Taboão, como que é o metrô chegando no ABC, como que é o metrô chegando em Guarulhos. E para isso é necessário o fôlego para investir. E o fôlego, muitas vezes, vem da iniciativa privada. Porque nós temos empresas hoje que 80% da receita são destinados ao pagamento de pessoal.
Empresas que perderam a capacidade de fazer investimento. E o que nós estamos estudando hoje é como ampliar a rede de metrô, como ampliar a rede de trem metropolitano, como prestar um melhor serviço, como modernizar estas linhas, como melhorar a percepção do cidadão, como melhorar a prestação de serviço. E aí, quando o governo começa a estudar isso, não, eu não concordo, não quero. O interesse é pessoal, corporativo. É um egoísmo, privar o cidadão e desconsiderar que há um momento correto nesses estudos para a participação da sociedade, para a participação dos sindicatos, para a manifestação de discordância quanto ao modelo. Todos os processos de concessão são feitos dessa forma. Várias medidas foram tomadas para minorar o sofrimento do cidadão, para atenuar. Nós sabíamos que nós imaginávamos que ia haver esse descumprimento das ordens judiciais. Então, por isso, a decretação do ponto facultativo, a mudança das rotas dos ônibus. Então, que ao invés de entrar, de alimentar, de chegar nas estações que hoje estão fechadas, estão se dirigindo direto para o centro. Estamos operando com mais de 12 mil ônibus no dia de hoje, 200 a mais que todos os dias. Temos uma operação parcial na CPTM, então temos duas linhas operando parcialmente, a linha 7 e a linha 11, e infelizmente várias linhas fechadas na CPTM, linha 10 totalmente fechada, a linha 12 totalmente fechada, a linha 13 totalmente fechada, e todas as linhas do metrô que são operadas pela companhia, fechadas também, a linha 1, 2, 3 e a linha 15. Funcionam a linha 4, privada, a linha 5, privada, a linha 8 privada, a linha 9 privada. Nós vamos continuar estudando esses processos, nós vamos continuar estudando concessões, nós vamos continuar estudando para prestar o melhor serviço para o cidadão. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível e nada vai nos afastar do objetivo de prestar o melhor serviço para o cidadão. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal que vai nos afastar do objetivo. A gente tem uma confiança muito grande que a gente pode fazer mais e pode fazer melhor. E nós não vamos parar. E eu lamento muito o transtorno que o cidadão está passando. É muito triste ver o cidadão chegar numa estação e ver aquela estação fechada. Ver o direito ao transporte tolhido. E ver o desrespeito à decisão da justiça. Que a partir do momento que a gente não respeita a decisão judicial, o que nós vamos respeitar? A partir do momento que a justiça dá as balizas para um determinado movimento, e essas balizas são ignoradas, solenemente ignoradas, o que a gente vai esperar? Se nem a opinião da justiça vale, se nem a decisão judicial vale, parece assim, podemos fazer o que queremos, nada importa, nem mesmo a decisão do judiciário. Então é lamentável ver isso, é lamentável ver o cidadão sendo tolhido do seu direito de ir e vir, é lamentável ver o cidadão perdendo o seu direito de transporte, dando com a cara nas estações fechadas, sem ter como chegar ao trabalho, sem ter como chegar ao centro, cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, é uma pena, a gente fica extremamente sentido e vamos trabalhar para que no futuro a gente não tenha mais situações como essa. Agradeço a equipe que fez o maior esforço possível para atenuar o sofrimento do cidadão. Quero deixar aqui a palavra franqueada para que vocês possam detalhar um pouco sobre a operação. Acho que a gente podia começar, Pedro, pela CPTM, você falar um pouco como é que está funcionando e depois a gente parte para as perguntas. Bom dia a todos. Na CPTM a gente tem 2 das 5 linhas funcionando, a linha 7 entre as estações da Luz e a Estação Caieiras, e a linha 11 entre a Estação da Luz também e a Estação Guaianazes, na Zona Leste. Com intervalos um pouco maiores do que o habitual, mas operando desde as 5 horas da manhã nessas 2 linhas. Por enquanto não há nenhuma perspectiva de outras linhas voltarem a funcionar por falta de contingente para isso. Júlio Castone, presidente do metrô. Bom dia, senhores e senhoras. Como o governador já anunciou,
A gente não tem nenhuma das linhas operadas hoje pela companhia pública do metrô em operação, em funcionamento, portanto, linha 1, 2, 3 e 15 sem previsão de funcionamento, pelo menos até as 14 horas. Também não há um bom prognóstico para depois desse período, das 14 horas. Eu queria aqui registrar o meu agradecimento também para a equipe interna do metrô, que mesmo a contragosto desse movimento paredista, a contragosto desse movimento de um grupo sindical, se dedicou madrugada dentro para, pelo menos, preservar a segurança das pessoas, o patrimônio público. E a gente tem uma turma que é abnegada, que é aguerrida, mas que, infelizmente, não foi possível prover o funcionamento dessas linhas mencionadas, porque a gente não teve, especificamente, a quantidade de operadores de trens que seria necessário. Então, a gente continua monitorando. Queria aqui registrar também que o Poder Judiciário está atento. O oficial de Justiça está escalado para fazer o monitoramento do nível de serviço. Esteve hoje no Centro de Controle de Operações do metrô, na Rua Vergueiro, às 6 horas da manhã. Fez o monitoramento, fez a medição, constatou e vai levar essa informação do descumprimento de um comando judicial ao Tribunal Regional do Trabalho. E, na perspectiva da Companhia do Metropolitano, governador, naquilo que depende dos gestores públicos, a gente não pretende, não há nenhuma predisposição para negociar o interesse público. Portanto, em persistindo o descumprimento da ordem judicial, nós vamos, no tempo devido, no modo devido, vamos executar as multas, vamos punir aqueles que eventualmente empreenderam alguma conduta abusiva durante a greve. E é o mínimo que a gente pode apresentar como resposta a um dia de sofrimento aí na rotina do paulistano. Muito obrigado. Sabrina de Menezes, é diretora da Sabesp. Bom dia. Na Sabesp a operação está normal, a gente não teve nenhuma dificuldade de acesso, de troca de turno, tudo funcionando normalmente. A gente tem um plano de contingência que não precisou ainda ser acionado. Tá? Obrigada. Secretário Marco Antônio Assalvi, secretário de Transportes Metropolitanos. É importante frisar que todas as medidas foram adotadas pelo governo do Estado de São Paulo e principalmente com relação a São Paulo Transporte e MTU, para que se fizesse os reforços nas linhas. Isso amenizou o problema da população. E também, governador, ponto facultativo, também foi muito importante para liberar a população do seu sofrimento hoje. Muito obrigado. Vamos abrir a coletiva. Governador, bom dia. Beatriz da Jovem Pan. Governador, o senhor falou no fim do discurso que vocês vão tomar as providências para que isso não aconteça de novo. O senhor falava que é a 4ª greve, né, nesse ano, ou pelo menos tentativa. É um número bastante grande para um período curto de governo. Queria saber, então, se o senhor entende isso mesmo como um movimento político, o que fazer para mudar isso? E queria que o senhor explicasse a questão das catracas. Eu sei que a Justiça proibiu a liberação, mas não é isso que o sindicato está falando. Se o senhor puder explicar. Obrigada. Não, vamos lá. Primeiro, a Justiça proibiu a liberação das catracas e até atuando com muita responsabilidade, porque liberar a catraca é colocar o cidadão em risco. É perder o controle do cidadão na plataforma, no final das contas, prejudicar o cidadão. A Justiça teve essa clareza, que bom que ela teve essa clareza, porque, de fato, a liberação de catracas coloca o cidadão em risco, pode ocasionar acidentes, não é desejável. Outra coisa que a gente percebe pela 4ª tentativa de greve, essa 2ª efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política e basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política, a gente percebe o que tem por trás, né? Porque eles deixam muito claro isso, né? Em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. E várias políticas públicas, o enfrentamento de mazelas importantes demanda diálogo, demanda afinamento,
demanda que a gente possa ceder aqui, ali, para que seja possível construir junto. Quem não está disposto ao diálogo não consegue construir absolutamente nada. A gente daqui a pouco vai encerrar uma greve em outubro e eles já vão estar planejando a greve de novembro e vai encerrar a greve de novembro, vão planejar a greve de dezembro, a greve de janeiro e depois vai vir a greve de março. Qual o limite disso? Qual é o limite de tantos movimentos? Se isso não é abuso do direito de greve, sinceramente eu não sei o que é. Porque já tivemos esse ano a questão do dissídio coletivo, foi negociado o reajuste, foi negociado o reajuste de determinados direitos, de determinadas concessões, de determinados benefícios, e agora de novo a gente está enfrentando um movimento de greve. Olha, a gente está protestando contra a privatização, vocês não podem sequer estudar. Porque o que nós fizemos agora foi contratar o estudo. Será que é razoável isso? Será que não é razoável o Estado estudar? Será que nós não podemos estudar se é mais vantajoso para o cidadão ter linhas concedidas? Será que não é razoável estudar se é mais vantajoso ter mais investimento privado? Será que a gente não consegue uma maior expansão da cobertura de serviço metroferroviário por meio do capital privado? Será que a gente não consegue estudar se a gente não vai obter uma melhoria da qualidade do serviço? Eu acho que é justo que a gente estude, é necessário que a gente estude, e nós falamos na campanha que nós estudaríamos. E todo o processo de desestatização tem o seu momento de consulta pública, tem o seu momento de participação social. É assim, a legislação estabelece isso. Você não faz uma concessão, você não faz uma desestatização sem a audiência pública, sem a consulta pública, sem a participação social, sem o escrutínio público, sem a incorporação de sugestões. Sempre é aberta, é franqueada à sociedade a oportunidade de se manifestar. Então tem hora, momento para isso, tem a forma adequada para isso. Não é privando o cidadão do transporte, do direito ao transporte. Não é vendo o cidadão chegando na estação e não tendo para onde ir, tendo seu direito de ir e vir tolhido. O cidadão que não pode trabalhar, cidadão que precisa buscar o seu trabalho, buscar a sua renda, buscar o seu prato de comida e está tendo, né, o seu esforço desprezado. Então não é isso que a gente quer. Nós vamos continuar estudando porque é o que tem que ser feito. Governador, bom dia. Eu gostaria de saber em que momento estamos nestes processos de desestatização. O que de fato o governo está trabalhando, quais linhas, como é que está a Sabesp, em que momento isso vai ser encaminhado para a Assembleia, sobre esse momento da consulta pública, quando isso deve ocorrer e, por fim, houve conversa com os representantes sindicais agora de manhã para dar uma previsão de retomada dos serviços ou, de fato, a ideia é de manter essa paralisação aí por 24 horas, apesar da decisão judicial? Eu não sei como é que a Justiça vai proceder. A gente tem uma decisão judicial que está sendo realmente ignorada. É lamentável a gente ver o desrespeito ao Judiciário. A gente não gostaria de ver o desrespeito ao Judiciário no nosso país, mas é o que está acontecendo neste momento. O momento das consultas públicas, das audiências, é o momento da finalização dos estudos. E nós temos estudos que estão em andamento, alguns começando, como é o caso do metrô e CPTM, uma fase muito inicial. E outros, da Sabesp, a gente já concluiu a fase 0, a partir dali nós iniciamos as conversas com os prefeitos, chamamos aqui os 375 prefeitos que têm o serviço prestado pela Sabesp, tivemos excelentes conversas aqui, explicamos como esse modelo está sendo concebido, a responsabilidade que nós estamos tendo na construção desse modelo. Nós chamamos depois todos os superintendentes da Sabesp, então começamos a conversar também com o público interno, porque neste momento a gente quer a contribuição para os modelos. Antes até de se pensar na audiência pública, a gente quer que os prefeitos, que os superintendentes, que o público interno possam participar conosco da construção, porque a gente quer um modelo vitorioso, a gente quer fazer o melhor para o cidadão, a gente não quer errar, né? Estamos agora conversando também, iniciamos uma conversa com o Tribunal de Contas do município, nós vamos conversar com o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores, nós vamos conversar com a Assembleia Legislativa, nós vamos conversar parlamentar por parlamentar, né, a fim de mostrar para eles aquilo que está sendo pensado, mostrar como que a gente está imaginando, como a gente está estruturando, quanto de investimento a gente quer fazer, quanto que a gente quer antecipar na meta de universalização, o impacto que isso vai ter
na despoluição dos mananciais, no aumento da nossa reserva hídrica, no aumento da nossa disponibilidade, da nossa resiliência, como que a gente preserva esse grande sistema de investimento cruzado que nós temos, onde alguns municípios financiadores financiam muitos municípios, né, e isso precisa ser preservado, como que a gente protege a empresa, como a gente mantém a operação, que é uma operação excelente, que a Sabesp realiza. Então é isso que nós estamos conversando. E na questão do metrô e CPTM, a gente está começando os estudos. Então o que a gente está se perguntando? Que linhas podem de fato ser concedidas, que linhas podem ser agregadas, se cabe mais investimento, ou seja, se o resultado da concessão de determinadas linhas gera um retorno capaz de financiar uma nova linha, ou o Estado vai ter que aportar, se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser uma concessão. Né, se a gente até não tem tratado privatização, a gente tem tratado concessão das linhas por enquanto. Pode ser que ao longo do estudo a gente perceba que a privatização é o melhor caminho, mas de qualquer maneira é um estudo que está muito no início, e esse estudo tem que ser levado para a sociedade quando tiver concluído. Quando a gente tiver os resultados, a gente vai apresentar para a sociedade, marcar as audiências públicas, como tem sido em todo o processo de desestatização. Pelo mesmo instituto, pela EFC, que é um braço do Banco Mundial, tem uma experiência enorme na estruturação de projetos. Banco Mundial, que o Brasil é sócio, então a gente tem o conforto de trabalhar com um organismo multilateral. A vantagem de trabalhar com o Banco Mundial é que o Banco Mundial estrutura projetos em vários países do mundo. Então a gente consegue trazer a experiência internacional para cá. A gente consegue ver o que deu certo, o que deu errado. A gente traz informações de outros modelos, então a gente larga muitos passos na frente. É um banco multilateral, o Brasil é sócio do Banco Mundial e por isso a gente tem procurado, em alguns modelos, trabalhar com o Banco Mundial. Olha, a gente deve gastar deve investir em todos os projetos, Sabesp, metrô, CPTM, alguma coisa em torno de 100 milhões de reais. Governador Dano Bia Braga, da CNN, eu gostaria de saber, para hoje, a gente tem alguma previsão? Vão tentar algum tipo de negociação? O que a população pode esperar? Olha, a posição do governo está muito clara. Está muito clara. O que as pessoas esperam de nós? A gente simplesmente está estudando processo de desestatização e vamos continuar estudando. Né? Foi o que a gente colocou na campanha que faríamos, está dentro do nosso plano de governo. A gente está procurando seguir fielmente aquilo que nós estabelecemos, que nós apresentamos para a sociedade. Né? Então, nós nos submetemos às urnas para isso. Né? Então, com muita clareza, a gente colocou, com todos os riscos, com todo o ônus e bônus, naquele momento, o que nós pensávamos, para que a sociedade avaliasse se aquele caminho era bom ou ruim. E vamos continuar estudando. A gente não sabe o que passa na cabeça do sindicato, não sabemos também como é que a justiça vai reagir ao descumprimento da ordem judicial. Vamos ficar monitorando, aguardando e tentando ao máximo atenuar o sofrimento do cidadão. Governador, bom dia. É César Cavalcante aqui do Bora Brasil, da Band. A gente está ao vivo, inclusive, mostrando toda a situação. O senhor tem uma posição muito firme, isso está sendo mostrado, portanto, né, na sua fala, mas, por outro lado, também os sindicatos estão com posições muito firmes. Diante disso, é possível encontrar um ponto em comum e o senhor está esperando que essas paralisações elas se repitam, portanto, nos próximos meses, que os sindicatos eles continuem com esses movimentos? A gente está ao vivo aqui na TV Band, no Bora Brasil. Por gentileza, governador. Para mim está muito claro que esses movimentos vão se repetir, né? Porque o que a gente tem visto? Eles têm chamado greve, mês sim, mês não. Então tem uma motivação política por trás. Ano que vem é um ano de eleição municipal, então está muito claro qual é a motivação aí do sindicato. É uma motivação corporativa e política. Né, nós temos aí hoje uma greve ilegal, abusiva. Observe que o Tribunal Superior do Trabalho já tem jurisprudência no sentido que greves com mote em privatização e desestatização são ilegais. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o funcionamento das linhas com 100% do efetivo nas horas de pico. Isso está sendo ignorado, ou seja, há um descumprimento da decisão judicial. E da nossa parte, veja, nós vamos continuar estudando os processos de desestatização. Nós temos que estudar, porque é interessante. Tem uma greve chamada para protestar contra a transferência da operação de linhas para iniciativa privada.
Isso é muito interessante que o cidadão perceba. Quais são as linhas que estão disponíveis no dia de hoje? Quais são as linhas que estão operando? A 4, que está com iniciativa privada. A 5, que está com iniciativa privada. A 8, que está com iniciativa privada. A 9, que está com iniciativa privada. E quando a gente fala em transporte público, a gente tem que falar em regularidade, em disponibilidade. E quais são as linhas que hoje estão operando com regularidade e disponibilidade? As linhas que foram transferidas para a iniciativa privada. Essas linhas não estão deixando o cidadão na mão, estão funcionando, estão recebendo investimento. E aí, é nesse caminho que a gente vai seguir. Nós vamos continuar estudando a transferência de linhas para a iniciativa privada, é o que está no nosso plano de governo, nós vamos continuar estudando. Na verdade, isso reforça a nossa convicção que este é o caminho correto para prestar um serviço de melhor qualidade para o cidadão. Governador, bom dia. Meu nome é Giovanni César, sou da Rede TV. Eu gostaria de saber do senhor que lição vocês do governo estão tirando no dia de hoje. E mais, das linhas que o senhor diz que estão funcionando e que são concessões, algumas apresentam muitos problemas, com falhas constantes, atrasos, gente esperando nas estações, como é o caso da linha 8, das linhas 8 e 9, e até descarrilamento. Quer dizer, antes de pensar na ampliação desse sistema todo, de levar trem para Campinas e para Sorocaba, não seria o caso, e eu queria saber o que vocês estão fazendo nesse sentido, de dar um aperto nesse pessoal dessas concessões para melhorar a qualidade do atendimento? Bom, vamos lá. Se você estiver atento, você vai ver que esse aperto foi dado. Nós fizemos várias reuniões aqui com a equipe que faz a gestão das linhas 8 e 9. Aplicamos mais de 150 milhões de reais de multas. Nós tínhamos uma previsão inicial no contrato de 3,8 bi de investimento, esse investimento subiu para 4,5 bi. Quando as linhas começam a apresentar falhas, você tem que se perguntar por que elas estão apresentando falhas. E o que aconteceu antes da transferência para a iniciativa privada? As linhas apresentam falhas porque elas chegaram nas mãos da iniciativa privada extremamente deterioradas. Por que aconteceram os descarrilamentos? Porque nós tínhamos problema de via permanente. E aí, 60 pontos críticos de via permanente foram corrigidos do início do ano até agora. Você vê que não houve mais descarrilamento. Não houve mais descarrilamento. Para quem está atento, a gente está vendo que uma das linhas que mais falha hoje é a linha 15, que está sob gestão do metrô. Hoje a gente está tendo mais falhas nas linhas públicas do que nas linhas privadas. A quantidade de falhas nas linhas 8 e 9 vem caindo a cada dia. Foram feitas a correção de 60 pontos críticos de linha permanente, de via permanente. Até o final do ano serão substituídos 30 quilômetros, 30 mil metros de trilho, 15 mil dormentes. Toda a rede aérea foi substituída, está havendo reforma em todas as subestações, ou seja, tem um investimento que está acontecendo. E, obviamente, o número de falhas está diminuindo. Até o final do ano, 8 trens novos chegarão às linhas 8 e 9. E até o ano que vem, 36 trens novos. Já está se pensando agora no investimento na questão de sistema de comunicação e despacho de trens. Que a gente vai ver essas linhas melhorando de padrão a cada dia, porque o investimento está acontecendo. O investimento está acontecendo, então o número de falhas vai diminuir, já está diminuindo. Quem acompanha diariamente o andamento dessas linhas está vendo que o número de falhas tem diminuído bastante. Ou seja, é um investimento que tem acontecido e mais. Quando que a gente pode trabalhar nessas linhas? A linha funciona de 4 da manhã à meia-noite. 1 hora de desenergização, 1 hora de reenergização, você trabalha todo dia de 1 às 3 da manhã, para correr atrás desse prejuízo. Então o investimento está acontecendo, você por um lado está estruturando novos projetos para trazer mais investimento, por outro está olhando essas linhas concedidas para que haja novo investimento. O que falar da linha 4, que opera com excelência e que está na mão da iniciativa privada e talvez seja a melhor linha que nós temos em operação hoje? Então é disso que a gente está falando. A última pergunta, por favor. Bom dia, governador. Vanessa, da TV Cultura. Eu queria saber primeiro, houve então essa visita do oficial de justiça, né? O Júlio estava comentando. Há perspectiva de hoje de algum tipo de ação por parte do Poder Judiciário que possa normalizar antes dessas 24 horas? E para acrescentar também uma questão em relação ao contrato de trabalho, ao vínculo desses trabalhadores, se houver a desestatização, como é que fica? Olha, essa questão do vínculo a gente estuda caso a caso, né? É comum,
em todas as desestatizações você tem aproveitamento de trabalhadores, você tem um período de manutenção dos trabalhadores em seus postos. Sempre foi feito dessa forma, dando oportunidade para que cada trabalhador mostre o seu valor e possa ficar vinculado a essa empresa. Então isso é corriqueiro, é comum. Segundo, eu não tenho como falar como o judiciário vai proceder. O fato é que está todo mundo vendo, vocês estão cobrindo. Aquilo que a justiça determinou está sendo descumprido. E o oficial de justiça esteve lá, constatou esse descumprimento e eu não sei exatamente como é que a justiça vai proceder. Eu só lamento o descumprimento, mas mais do que isso, eu lamento o sofrimento da população, eu lamento a privação do direito de transporte, eu lamento que o interesse corporativo esteja conduzido a uma greve ilegal, abusiva, privando todo cidadão do direito de ir e vir. Isso é que é lamentável. Obrigado a todos. Tenham um bom dia.